Os bancos estão presentes na vida de todo cidadão, seja em maior ou em menor grau. Por isso, é muito importante saber um pouco do direito bancário. E você, tem alguma dúvida sobre o assunto? Meu nome é Ari Bruno, eu gostaria de saber se eu estou devendo para o banco pode mexer na minha conta? Pode mexer no meu dinheiro? Não, os bancos não podem mexer nas contas bancárias sem autorização do cliente. Mas é importante que se diga que é comum que toda vez que você vai firmar um contrato bancário, seja qual for, conta corrente, cheque especial, empréstimo, via de regra, os bancos inserem nesses contratos uma cláusula que permite ao banco fazer descontos diretamente na conta do cliente. Muitas vezes o tempo passa e o cliente esquece que acabou assinando esse contrato e não lembra mais de ter autorizado esse desconto. Meu nome é Eduardo, eu trabalho no Tribunal de Justiça e eu gostaria de saber, existe limite de tempo em espera em banco e com quem reclamar? Não há legislação federal que delimite esse tempo, mas há legislação municipal. Então, toda vez que o cliente ficar demasiadamente na fila, ele deve primeiro buscar conhecer se existe naquele município uma lei que estabeleça esse limite. Via de regra, esse limite é entre 15 e 30 minutos. Existindo lei e não sendo cumprido, ele pode reclamar à gerência daquele banco, pode reclamar no Banco Central, através do site do Banco Central e também junto ao PROCON. Existe limite de prestações atrasadas para que eu possa perder meu financiamento do carro? Não, a partir do momento que você esteja em débito, a partir do momento que haja impontualidade, o banco já pode tomar medidas tendentes a recuperar esse crédito. No caso da alienação fiduciária, financiamento de veículos ou de bens duráveis, acontece que o banco tem uma providência a mais, que é notificar o devedor antes de promover a ação de busca e apreensão. Então isso acaba demorando um pouco mais do que o vencimento de uma única parcela, mas a lei não exige que vençam 2, 3, 4 parcelas para que haja essa postulação da busca e apreensão do bem. Basta apenas a eventualidade de uma delas. Meu nome é Emily. Depois de 5 anos no Serasa, minhas dívidas podem ser prescritas? As obrigações contratuais, que são, via de regra, essas firmadas com o banco, prescrevem em 5 anos. Mas esses 5 anos nós contamos da data de vencimento da última prestação. Então, em contratos, por exemplo, de 48 meses, que eu estou inadimplente na segunda parcela, eu posso ficar mais do que 5 anos negativado, na medida em que a prescrição só vai começar a contar da data que venceria a 48ª prestação. Mas, se estou tratando de uma obrigação de vencimento único, o prazo limite é sim 5 anos. Meu nome é Pedro, eu gostaria de saber se as empresas de crédito consignado têm a mesma legislação que os bancos e se eu posso fazer um empréstimo consignado, é mais seguro? As regras são as mesmas para essas financeiras ou para qualquer instituição financeira ou para banco, as regras são as mesmas e não se trata de uma operação menos segura. O que se recomenda sempre é que o consumidor se atente às taxas, aos encargos financeiros que estão sendo cobrados naquela operação. Porque, via de regra, há uma preocupação específica com o juro. Qual é a taxa de juro? Mas, além do juro, existem outros encargos. Então, é importante saber qual é o custo efetivo total da operação antes de contratar essa modalidade de empréstimo. Eu sou a Rosa Bonapaz, moro no Campeche, Florianópolis e tenho algumas preocupações em relação aos serviços bancários. Por exemplo, se recebi um serviço, uma proposta do banco e não está especificado algumas taxas e eu estou sendo cobrada, o que eu posso fazer? Primeiro, vai ao próprio banco saber o que está acontecendo, obviamente. Se for constatada alguma abusividade por parte da instituição financeira, eu posso reclamar no Banco Central, no PROCON e posso, obviamente, propor uma ação judicial para tentar reverter esse quadro de ilicitude que se verificou. Também existe um mecanismo hoje interessante, que é um site administrado pelo Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov, onde qualquer pessoa pode acessar esse site, fazer sua reclamação e os bancos vão dar uma resposta através desse site. Ou seja, o consumidor.gov faz uma intermediação entre o consumidor e a instituição financeira. Eu tenho um financiamento de um veículo e eu tenho uma dúvida. Eu tenho dinheiro para fazer a quitação do financiamento, mas eu queria saber se eu posso solicitar a redução do juro. É possível?
Pode e deve. Toda vez que eu antecipo alguma obrigação financeira junto ao banco, é direito do consumidor ter a redução proporcional da taxa de juros cobrada. Meu nome é Olíbio Júnior. Eu tenho uma dúvida. Quais bens não podem ser penhorados? Aí são vários bens que não podem ser alcançados por uma constrição. Primeiro e principal deles é o salário, a pensão, a aposentadoria, proventos de aposentadoria, soldos, esses não podem ser penhorados, salvo, obviamente, nas dívidas de natureza alimentar. Também são impenhoráveis o único imóvel familiar, quando serve de residência para a família, assim como a poupança até 40 salários mínimos, os bens necessários ao desempenho das atividades profissionais, os móveis que guarnecem o lar quando não são repetidos, quando é o único, a única geladeira, por exemplo, se tiver duas, a segunda pode ser penhorada. E os bens de uso pessoal. Essa é uma relação dos principais bens impenhoráveis. Meu nome é Paulo Ricardo Santos. Eu queria saber se o avalista é responsável assim como o devedor. Tanto quanto o devedor principal. O avalista é solidário em todas as obrigações pelo devedor principal assumidas. Inclusive a possibilidade até da instituição financeira propor uma ação somente contra o avalista. Oi, meu nome é Thiago. Se eu precisei abrir uma conta salário num banco que eu tenho dívida, eles podem mexer no meu salário? Não, o banco não pode, sem autorização do cliente, fazer qualquer espécie de retirada ou retenção financeira nas contas, inclusive na conta salário. Mas o cliente muitas vezes pode autorizar a fazer esse débito, como é o caso, por exemplo, dos descontos em folha de pagamento ou dos débitos em conta. E aí, nessa situação, claro, pela autorização que foi expedida pelo próprio consumidor, o banco tem essa possibilidade.